A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. No episódio de hoje da série Doutores e Doutoras da Igreja Católica, irei falar sobre São João Crisóstomo, também conhecido como Boca de Ouro, pois ele tinha uma oratória muito bela, assim como riquíssimas homilias. E convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, compartilhar esse vídeo com outras pessoas em outros grupos, deixe aí seu comentário, sugestões e ative o botão de notificações para você receber notícias de novos conteúdos no canal. São João Crisóstomo foi venerado como santo logo após sua morte, devido à sua vida exemplar e sua grande influência na Igreja. Como muitos dos primeiros santos, ele não passou por um processo formal de canonização como nós temos hoje, uma vez que a prática de canonização oficial que conhecemos começou a ser padronizada pela Igreja Católica apenas no século X. Em vez disso, sua santidade foi reconhecida pela aclamação popular e pela igreja local, o que era comum na época. Ele foi declarado doutor da igreja pelo Papa São Pio V em 1568 por sua imensa contribuição teológica, sua eloquência em pregar e ensinar as escrituras e seu papel na formação da espiritualidade cristã. Ele é um dos quatro grandes doutores da Igreja Oriental, juntamente com São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzo e Santo Atanásio. E a riqueza espiritual de São João Crisóstomo é exatamente uma reflexão da vida ética, na questão da moral, naquilo que diz respeito até mesmo do casamento, à família, da liturgia, sacramentos, a vida monástica. O que seria a vida monástica? Né? Viver uma vida retirada do mundo, né? Como os monges ou as monjas fazem. E ele também traz uma grande riqueza na interpretação bíblica. E ele foi um dos maiores expositores das Escrituras na Igreja Antiga. Ele adotava uma interpretação, por assim dizer, literalista da Bíblia, buscando aplicar seus ensinamentos diretamente à vida dos fiéis. Ele faz comentários na carta aos Romanos, comentários na carta a Timóteo. Ele também traz comentário, né, acerca do Evangelho de João. Ele sempre trazendo esses escritos numa preocupação pastoral. Ele também tem, né, grande contribuição naquilo que diz respeito à ética e à moral, na questão da pobreza e da riqueza. Ele escreve exatamente um livro falando sobre a riqueza e a pobreza. A preocupação dele, por assim dizer, é uma preocupação integral, ou seja, por um todo. Então vejamos detalhes, né, pontos de curiosidade acerca da vida desse grande homem. São João Crisóstomo é venerado tanto na Igreja Católica do Ocidente, assim como a Igreja Ortodoxa. Exatamente pelo seu papel vital no desenvolvimento da teologia cristã e da liturgia. Ele nasceu em 347 e faleceu em 407. E como eu já mencionei, né, ele é conhecido como Crisóstomo, né, aquele que é o Boca de Ouro, devido à sua eloquência como pregador. Ele viveu na Turquia e a preocupação é exatamente, né, o período dele no desenvolvimento da fé cristã, a patrística, é exatamente a consolidação dos elementos da fé cristã. E certamente ele enriquece a questão teológica, assim como a filosófica. Então, seu nascimento e formação em Antioquia.
Ele nasce de uma família rica e influente, recebendo aí uma educação excepcional, e foi educado por mestres renomados na arte da retórica, aprendendo a arte da oratória e da argumentação. E essa formação o preparou para uma vida de eloquência e para defender a fé cristã com compaixão e inteligência. A educação clássica que ele teve acesso em Antioquia, onde ele estudou gramática, retórica, filosofia, preparando-se para uma carreira pública. Temos aqui a influência da fé. Embora tenha sido exposto a outras filosofias, a fé cristã exerceu grande influência em sua vida, levando-o a uma profunda busca espiritual. E o início da jornada, né, a influência de seu pai, um oficial do exército, e sua educação clássica moldaram seu caráter e prepararam para a vida de serviço à igreja. E nessa caminhada, né, no desenvolvimento da própria personalidade de São João Crisóstomo, ele tem, né, um grande interesse e proximidade com a vida monástica, até mesmo pelo desenvolvimento do asceticismo. O que seria esse asceticismo? É uma elevação do espírito, né, o desapego das coisas do mundo, né, e buscando, né, por de fato uma proximidade com Deus. Então, após sua educação, João Crisóstomo dedicou sua vida à fé. Ele se retirou para o deserto da Síria, onde viveu uma vida de oração, estudo e asceticismo. E esse ascetismo é uma experiência que moldou o seu caráter e preparou para o ministério sacerdotal. E durante esse período, ele escreveu vários tratados sobre a vida monástica e a busca pela santidade. E essa busca espiritual de uma vida profunda na fé, ele então se retira. E é exatamente nesse contexto de retiro que temos uma ascese, a elevação do espírito humano na busca da proximidade com Deus. Ele se submeteu a uma vida austera, com jejum, vigílias e práticas de oração rigorosas, buscando a perfeição espiritual. E seus escritos monásticos durante essa fase são obras importantes que refletem seus insights, né? O que seriam esses insights? As suas visões, né, interiores sobre a vida monástica e a busca pela santidade. Ele é ordenado como diácono pelo patriarca Melício e ele então se torna um pregador respeitado. Na época, apenas ou a partir dos diáconos é que poderiam, né, realmente pregar. E ele começa a ser conhecido como um pregador eloquente. Ele se torna rapidamente conhecido por seus sermões apaixonados e sua capacidade de comunicar a fé de forma profunda. E as suas pregações atraíam multidões exatamente pelo seu conhecimento das Escrituras e sua capacidade de comunicar a verdade de forma clara e envolvente. Então vejamos, ele traz exatamente essa preocupação com as Escrituras. Estamos no mês da Bíblia e que possamos também ter mais contato com as Escrituras. Ele começa, então, por assim dizer, a vida, né, no ministério ordenado, né, sacerdote, ele, né, diácono primeiramente, depois sacerdote, e ao longo da sua caminhada, né, em 398, ele foi nomeado arcebispo de Constantinopla, né, um dos cargos mais importantes da igreja. Novamente, sua inteligência, eloquência e compromisso com a fé o tornaram uma figura influente em Constantinopla. E ele rapidamente se tornou conhecido por suas reformas, pela defesa dos pobres e pela luta contra a corrupção. Agora, o novo desafio de João Crisóstomo assume um novo papel como arcebispo de Constantinopla, né? A capital do Império Romano do Oriente. E como já citado, ele se dedica muito a reformas e defesa dos pobres. Ele se destaca por suas reformas na igreja, pela defesa dos pobres e pela luta contra a corrupção.
E devido a tudo isso, né, ele desenvolve um papel de influência e liderança. Naquilo que diz respeito à eloquência e pregações famosas, São João Crisóstomo era conhecido, né, por suas pregações inflamadas, que inspiravam e moviam as pessoas. E os seus temas abordavam a realidade, né, da fé cristã, como a natureza de Deus, a vida cristã, a oração, a caridade e o combate ao pecado. E suas palavras eram cheias de paixão e de profunda compreensão da fé. Então, os sermões eles eram inspiradores, uma eloquência cativante e legado duradouro. Seus sermões e escritos ainda são lidos e admirados hoje, inspirando e desafiando os cristãos a viverem uma vida de fé. Muitas vezes refletir sobre a vida de um santo não é no aspecto de só ficar admirando, embora a admiração ela tenha um espaço, mas o que nós temos que olhar para a vida dos santos é verem exatamente que foram constantemente desafiados a buscar a santidade. De certo modo, se nós não nos sentirmos desafiados, onde que fica o sentido de buscar a santidade? O desafio faz parte do percurso, mas não devemos caminhar sozinhos. Depois, mediante, nós vimos ali, se ele tem críticas ao próprio sistema, na época que ele vivia, ele tinha críticas àquilo que diz respeito à corrupção, inevitavelmente surgem conflitos e, por consequência, o exílio. A sua postura firme em relação à corrupção e a seus críticos, incluindo a imperatriz Eudóxia, causaram muitos conflitos. Então, São João Crisóstomo foi exilado em Constantinopla em 404. Ele é exilado de Constantinopla, acusado de heresia por suas posições críticas ao poder imperial. Ele passou o resto de seus dias em exílio, mas continuou a escrever e a pregar, demonstrando sua fé e coragem mesmo diante de perseguição. Inevitavelmente, como eu disse, aqueles que verdadeiramente assumem o papel, né, de batizado, daqueles que seguem verdadeiramente a Cristo, em um momento ou outro haverá conflito, haverá, de certo modo, uma perseguição. E por isso que é sempre importante termos convicção daquilo que acreditamos. E na sequência, aponto exatamente para as questões de veneração, né, como santo. Ele morre em exílio, mas seu legado perdurou ao longo dos séculos. Ele é lembrado por sua eloquência, como já mencionei aqui, e por sua paixão pela fé, a sua defesa dos pobres e por sua coragem em desafiar o poder. Então, nós podemos pensar na questão da oração e contemplação, pois ele falava sobre muito essa vida mística. Os escritos e sermões baseado plenamente nas escrituras. A defesa dos pobres, que eu vou comentar um pouco mais sobre isso. E a questão da fé e coragem. Ele critica o próprio sistema da época, ele critica até mesmo o clero no sentido de um desvio de conduta. Né? A crítica ela não é da forma que acontece hoje, que as pessoas simplesmente querem falar mal das pessoas. Não se trata disso a crítica dele, mas uma crítica no crescimento e no discernimento da vocação e na vivência em Deus. Em muitas de suas homilias, ele advertia contra o apego às riquezas e o uso egoísta dos bens materiais. No Evangelho, quando Jesus afirma que é difícil, né, um rico entrar no reino dos céus, não está falando que é proibido ser rico,
e nem está dizendo que é pecado ser rico. Na reflexão de São João Crisóstomo, ele vai dizer que nada é mais frio do que um cristão que não se preocupa com a salvação dos outros. Você não pode argumentar, eu sou pobre e não posso dar, porque a viúva que deu suas 2 moedas o condenará. Então ele reflete exatamente sobre a importância de ajudar os outros, mesmo com pouco. Até mesmo ao se referir à viúva, é exatamente na passagem do Evangelho em Marcos, no capítulo 12, dos versículos 41 a 44. E essa reflexão sobre a riqueza, ele vai dizer que a riqueza não é uma coisa ruim em si, mas o mal é o abuso dela. O que é necessário não é a posse de riquezas, mas a maneira correta de usá-las. Então, repito, novamente, ele ensinava que o problema não é ser rico, mas como os ricos lidam com suas posses. E São João Crisóstomo incentivava a generosidade e a caridade. E as suas reflexões englobam exatamente a responsabilidade dos ricos, que tinham uma responsabilidade especial de ajudar os pobres. E ele vai fazer o seguinte questionamento: o que adianta amontoar riqueza sobre riqueza quando as almas estão perecendo por falta de pão? Então há uma urgência de se preocupar com as necessidades dos pobres, ao invés de buscar acumular riquezas. A caridade é consequência da vida em Cristo. Aqueles que verdadeiramente se transformam pela graça de Deus têm como consequência, sempre terá como resultado a prática da caridade. E no contraste à riqueza, ele traz uma reflexão sobre a dignidade dos pobres. E o que interessante que ele diz: se você não encontrar Cristo na pessoa do mendigo à porta da igreja, você não o encontrará no cálice. E ele diz também: os pobres são os guardiões da porta do céu. Eles são os banqueiros da alma. Então, tudo isso aponta para qual dimensão? Porque quando se cita a questão de riqueza e pobreza, muitas vezes nós vamos somente fechar o nosso pensamento acerca de uma questão econômica, né, da realidade financeira. Mas o que Crisóstomo está refletindo é sobre a caridade, né, como caminho para a salvação. E exatamente a caridade é vista por ele como um meio fundamental para alcançar a salvação. Mas vejamos, não a caridade sozinha, a fé em Cristo, né, por Cristo e em Cristo. Então, a esmola é o grande bálsamo para a alma. Ela cura nossas feridas espirituais e nos abre as portas do céu. Então, exatamente, ele vê na caridade, né, ou via na caridade, como um ato de cura não apenas para quem recebe, mas também para quem doa, purificando o coração do orgulho e da avareza. Não adianta jejuar e se privar de alimentos se você não alimenta o faminto. Muitas vezes, infelizmente, ainda mais em tempos modernos, acaba acontecendo uma prática de uma mística ou de uma espiritualidade cristã muito voltada apenas para o eu. Ela é muito egocêntrica, né? Uma espiritualidade egocêntrica. A espiritualidade tem que sempre ser cristocêntrica, jamais egocêntrica. Muitas pessoas vão ter ali a dificuldade de que ela vai pensar, mas eu tenho que estar preocupado com a salvação da minha alma. Sim, mas a salvação de sua alma, ela não está no fechamento para si, e o fechamento em si, esquecendo dos demais.
A caridade como extensão da salvação, indo de encontro a realidades, às pessoas que necessitam de algo, faz parte da salvação e dessa caminhada. E aqui não se pode simplesmente fechar essa questão da pobreza, riqueza e a caridade em João Crisóstomo, trazendo para ideologias modernas. Em que sentido? Muitas vezes as pessoas, ao dizer ou trazer uma reflexão sobre a pobreza, ela já faz uma ligação, né, com ideologias modernas. Não, aqui nós estamos analisando a questão de uma riqueza e da pobreza à luz dos evangelhos. Não é algo simplesmente fruto de uma ideologia que São João Crisóstomo ele vai dizer. Não é essa a perspectiva, é uma perspectiva evangélica. Então, novamente, a eloquência de São João Crisóstomo é à luz dos evangelhos e não um desenvolvimento de uma ideologia. A sua teologia bebe exatamente da fonte da palavra de Deus. Não é a partir de especulações, né, ou achismos. Então vejamos, né, brevemente alguns apontamentos aos quais São João Crisóstomo, né, utiliza das Escrituras para enriquecer, né, os seus exemplos e homilias. Tomemos então como exemplo a reflexão de São João Crisóstomo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. É a parábola do rico e Lázaro. Está em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 ao 31. E São João Crisóstomo usava essa parábola para ilustrar a consequência espiritual de ignorar os pobres. E ele diz que o rico não foi condenado por ser rico, mas por ser indiferente, por não ser compassivo. Se ele tivesse alimentado Lázaro com as migalhas de sua mesa, não teria caído em tal tormento. Então, novamente, a condenação do rico não é por sua riqueza, mas por sua indiferença. A riqueza ela não pode ser conquistada a tal ponto que leva ao distanciamento da fraternidade, da justiça social, ou principalmente do evangelho. É preciso, por de fato, continuar a ter uma vida altamente compassiva e jamais egoísta, né? O egoísmo, a concentração de renda, muitas vezes, as desigualdades que nós vemos no mundo de hoje são frutos, né, de uma desordem. E tudo aquilo que está desordenado pode, não estou dizendo que tenha, mas pode ter princípios de pecado. Depois, nós podemos encontrar uma outra passagem agora no Evangelho em Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 22, que narra o encontro de Jesus com um jovem rico que pergunta o que precisava fazer para herdar a vida eterna. E a reflexão de Crisóstomo sobre essa passagem mostra exatamente o perigo do apego à riqueza. Cristo nos ensina que a perfeição não consiste em meramente cumprir os mandamentos, mas em renunciar ao que possuímos e dar aos pobres, pois é impossível amar as riquezas e amar a Deus ao mesmo tempo. E ele vai sublinhar que o jovem seguiu a lei, mas o verdadeiro obstáculo à sua salvação foi o amor pelas suas posses. Depois temos as bem-aventuranças e desapego, também no Evangelho em Mateus, capítulo 5, dos versículos 3 ao 12. As bem-aventuranças retratadas no Sermão da Montanha, que exaltam os pobres,
os que choram, os que são perseguidos, assegurando-lhes o reino dos céus. E João vai dizer o quê? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E Cristo então nos chama à humildade, não somente em termos de bens materiais, mas também em nossa alma, para que possamos estar desapegados do orgulho e da ambição. Temos ainda a parábola do bom samaritano em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Então, repito, Lucas 10, dos versículos 25 ao 37, que narra a história de um homem que foi assaltado e deixado para morrer, e de como somente um samaritano estrangeiro parou para cuidar dele, enquanto outros passaram sem ajudar. O samaritano representa Cristo e a ferida do homem representa os nossos pecados. Assim como o samaritano se compadeceu e cuidou das feridas, Cristo nos ensina a cuidar dos feridos à nossa volta, especialmente os pobres e os necessitados. Temos ainda outras passagens no Evangelho, em Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 ao 21, que o homem rico que acumula seus bens e constrói grandes celeiros para armazená-los. E a reflexão de São João Crisóstomo: o que o ser humano acumula foi sua própria condenação. Ele esqueceu que o verdadeiro tesouro está no céu e sua riqueza terrena é passageira. Aqui não está falando que nós temos que desprezar o dinheiro, não é isso. Mas falando que a nossa prática, o pensamento ou aquilo que desenvolvemos como vida nesse mundo deve estar acima das questões materiais. E cito aqui por último a passagem em Lucas capítulo 1, dos versículos 18 ao 22. O que é dito nessa passagem? Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Que enfatiza novamente o desapego dos bens materiais em seus ensinamentos. Cristo não nos manda simplesmente abrir mão das riquezas, mas nos instrui a usar as nossas posses para o bem dos outros. Então vejamos bem, nós temos uma mentalidade que, muitas vezes, e aqui nem é uma crítica se você está certo ou errado, mas é uma mentalidade que existe aí. Simplesmente pelo fato de eu ter conquistado algo, fruto do meu trabalho, do meu esforço, pode ser que muitas vezes nós tenhamos dificuldade em compartilhar. Simplesmente só porque algo é fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, muitas vezes eu vou olhar para o próximo, achando que o próximo ele está numa situação de sofrimento e que o problema é unicamente dele. Esse princípio de caridade, a caridade ela é sensata também. Vejamos, em que sentido que eu estou mencionando a sensatez, e até Crisóstomo fala muito sobre essa questão da sensatez. É você ajudar pessoas que querem ser ajudadas, em qual sentido? Em que você está percebendo que há uma sinceridade naquele pedido de ajuda dela, então ajude. O que acaba acontecendo muitas vezes nos dias de hoje, e aqui não estou julgando as pessoas, é que existem muitas pessoas que aproveitam da bondade das demais. Então, isso quer dizer que nós temos que parar de ajudar? Não. Nós temos que ter sensatez. Ser caridoso e ser bondoso não quer dizer que nós temos que ser bobos ou ingênuos. A ingenuidade tem que ter aspecto de astucidade, de sagacidade. Em que sentido? Você quer ser ingênuo, você não quer ficar pensando se as pessoas estão verdadeiramente precisando de ajuda, se você não quer se preocupar com isso, busque um discernimento
né, naquilo que você vai realmente procurar fazer para ajudar as pessoas. E muitas vezes, quando as pessoas de fato, né, porventura, venham a nos procurar por ajuda, muitas vezes nós vamos entender que aquelas circunstâncias configuram já a necessidade de nós de ajudarmos aquela pessoa. Não é uma brincadeira, ela não está trapaceando, né? É realmente um pedido, né, de socorro, né, para que então aquela pessoa ela tenha um alívio na alma, um alívio no corpo. Muitas vezes a alma flutua, mas o corpo sofre. As duas dimensões, elas são importantes para a vida do ser humano. Em nenhum momento aqui, São João Crisóstomo ele está incentivando um materialismo espiritual. Em que sentido eu digo isso? Ele não está estimulando que é pela prática de obras que nós seremos salvos. Existe o que é de prática, é a prática do Evangelho. E essa prática do Evangelho não é ideológica, ela não assume partido político nem econômico, simplesmente assume a proposta evangélica em nome de Jesus Cristo. É evidente que nós vivemos em uma configuração de sociedade totalmente diferente na época de Jesus, assim como na época de São João Crisóstomo, mas nós não podemos misturar as ideologias, pois muitas vezes o que acaba acontecendo, principalmente, né, em tempos dessa hipermodernidade, é descaracterizar aquilo que é santo e cristão. Esses seriam os aspectos que eu gostaria de abordar, né, sobre São João Crisóstomo. Agradeço, né, pela atenção, por ter ficado até o final desse vídeo. E novamente convido você, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo. Paz e bem.